Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, moçada. Vamos ver aqui mais uma questão de função de primeiro grau, bora lá? Seja f de x igual a x mais b uma função afim. Sabendo que f de menos 1 é igual a 4 e f de 2 é igual a 7, calcular f de 8. Pessoal, nós vamos ver isso aqui de três formas diferentes, tá? Então olha bem, primeiro módulo aqui. Nós já sabemos que o f de x aqui é a x mais b. Ela é uma função de primeiro grau, é uma função afim. Também sabemos que f de menos 1 é 4 e que f de 2 é 7. Gente, se o f de menos 1 aqui é 4, quer dizer, meu x aqui é menos 1 e o resultado é 4. Então vamos substituir aqui, ó. F de menos 1 vai ser a vezes menos 1 mais b. A vezes menos 1 aqui vai ficar menos a mais b. E isso aqui deve ser igual a 4. Chegamos nessa equação, vamos deixar ela aqui por enquanto. Por outro lado, eu também sei que f de 2 é igual a 7. Então, no lugar do x agora eu vou escrever 2. Então vai ser f de 2 igual a vezes 2 mais b. A vezes 2 vai ser 2a mais b, e isso é igual a 7. Pessoal, veja bem. Eu tenho uma equação, duas equações, certo? E tenho duas variáveis. Então isso aqui, se eu pegar esta primeira equação, menos a mais b, e a segunda equação, isso aqui vai me dar um sistema. Então nós vamos resolver esse sistema aqui pelo método da adição, que está mais simples, né? Então vou pegar essa primeira aqui e vou multiplicar por menos 1. Menos 1 vezes menos a vai ficar mais a. Menos 1 vezes mais b vai ficar menos b. Menos 1 vezes mais 4 vai ficar menos 4. E vou somar agora com a equação 2a mais b, que é igual a 7. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Cancelo mais b com menos b. 2a mais a, 3a. Menos 4 mais 7, 3. Então a vai ser 3 dividido por 3. Já achei o valor de a, que é 1. Agora basta pegar qualquer uma dessas duas equações, ou a primeira ou a segunda. Vou pegar essa segunda, que é mais simples. 2a mais b igual a 7. Bom, eu já sei que o a é 1. Então isso vai ficar 2 vezes 1 mais b, que é igual a 7. 2 vezes 1 vai dar 2, mais b, que é igual a 7. Portanto, o b sozinho vai ser 5. Pronto, eu já tenho o valor de a e também o valor de b. Como a minha função é f de x igual a x mais b, certo? Ax mais b. Agora, eu já sei quem é a. O a não é 1, então nosso f de x vai ser 1 vezes x vai ficar x, mais o b, que é 5. Pronto, esta aqui é a nossa função. Mas eu quero calcular essa função no ponto 8. Então eu quero f de 8. Basta substituir, no lugar do x eu escrevo 8, mais 5, e isso aqui vai dar 13. Bem simples. Então os alunos do primeiro ano, todos conseguem resolver isso aqui utilizando o sistema de uma maneira bem elementar, tranquilo? Bom, vamos ver então agora, pessoal, um segundo módulo. Dessa vez nós vamos fazer o seguinte. Veja só, isso aqui são pontos, certo? Então eu tenho um x e tenho um resultado que é o y. Bom, quando o meu x for menos 1, o y vai ser 4. Quando o meu x for 2, o y vai ser 7. Basta calcular a variação, a taxa de variação. Esse nosso a aqui, ó, ele é o coeficiente angular. Ele é a taxa de variação. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a variação primeiro do y. Repare bem, o y variou de 4 para 7. Portanto, vai ficar 7 menos 4. Ele variou de 4 para 7. Então eu vou fazer 7 menos 4, então aqui vai dar 3. Agora vamos ver como variou o x. O x, gente, variou de menos 1 para 2, portanto vai ficar 2 menos menos 1. Se variou de menos 1 para 2, vai ser 2 menos menos 1. Menos vezes menos dá mais, 2 mais 1 aqui vai dar 3. Pronto. Eu já tenho a variação do y e também a variação do x. Então, para achar agora esse a, que é o coeficiente angular, eu vou fazer assim, ó. O que é o coeficiente angular? Ele é a taxa de variação. Então, ele vai ser a variação do y sobre a variação do x. Bom, qual foi a variação do y? Não foi 3? E a do x também foi 3. Portanto, o nosso a vale 1. Pronto, já achamos o valor de a. Então, se eu já sei quem é o valor do a, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher qualquer um dos dois pontos. Ou o primeiro ponto, que é menos 1 e 4, ou o segundo ponto, que é 2 e 7. Vamos escolher o primeiro, que é menos 1 e 4. Mas poderia também ter escolhido o segundo, que é 2 e 7. A minha função, ela é da forma ax mais b. Então eu vou ter y igual a x mais b. Nesse ponto que nós escolhemos, quem é o y? 4. E agora o a eu já sei que é 1. Então isso aqui vai ficar 1 vezes o x. E o x é quanto? O x é menos 1. Isso ainda mais b. Então 4 vai ser 1 vezes menos 1, aqui vai ficar menos 1, mais b. E agora passando menos 1 para o primeiro membro, nós vamos ter que o b vai ser 5. Pronto, eu já tenho o valor de a e também o valor de b. Portanto, a minha função y vai ser, quem é o a? O a é 1. Isso aqui vezes x vai dar x. Então, ó, a é 1 vezes x, x, mais o b, que é 5. Bom, isso aqui é a mesma coisa de fazer f de x igual a x mais 5, certo? Como eu estou querendo é o f de 8, então vai ficar no lugar do x, eu escrevo 8 mais 5, que é igual a 13. Também achamos aí da mesma forma, bem fácil mesmo esse aqui.
Então, no primeiro caso, nós utilizamos o quê? Um sistema. Nesse segundo caso, nós utilizamos uma taxa de variação. Isso aqui também os alunos de primeiro ano, de segundo ano, todos podem resolver. Agora, veja bem, vamos ver aqui um terceiro modo, que dessa vez eu vou fazer o seguinte. Veja que aqui eu tenho esse ponto, né, de coordenadas menos 1 e o y aqui é 4. Então, o primeiro ponto, olha, o x é menos 1, tá? O x aqui é menos 1 e o resultado, que é o y, é 4. Tem um outro ponto, que é o ponto 2 e 7. Então, aqui é o 2 e o resultado, que é o 7. Bom, vou tomar um ponto qualquer, um ponto xy. Então, eu tenho agora 3 pontos aqui, ó. Gente, eu preciso verificar se esses 3 pontos estão alinhados. Se eu quero uma reta, eu quero escrever a equação de uma reta, então eu preciso que o determinante formado aqui seja igual a zero. Nós sabemos já da condição de alinhamento de 3 pontos. Quando é que 3 pontos estão alinhados? Quando o determinante entre eles vai ser igual a zero. Então agora é só calcular o determinante. Então meus pontos são menos 1 e 4, depois vem o 2 e 7, e em seguida o x e y. Na última coluna a gente preenche com a unidade, certo? Então nós vamos calcular o determinante aqui desta matriz aqui de terceira ordem. Para resolver esse determinante, basta a gente utilizar a regra de Sarré. Para isso nós vamos pegar essas duas primeiras colunas e vamos repetir aqui à direita da matriz. Nesse sentido, gente, que é o sentido da diagonal, esse aqui é o sentido da diagonal secundária, você vai multiplicar e trocar o sinal. Já nesse sentido, você multiplica e deixa o sinal. Então vamos lá. X vezes 7 vezes 1, isso aqui vai ficar mais 7x, trocando o sinal, menos 7x. Agora aqui, y vezes 1 vezes menos 1, vai ficar menos y, trocando o sinal, mais y. 1 vezes 2 vezes 4, vai ficar mais 8, trocando o sinal, menos 8. Já esse sentido aqui das linhas azuis, aqui a gente vai deixar o sinal. Menos 1 vezes 7 vezes 1, isso aqui vai ficar menos 7, continua menos 7. 4 vezes 1 vezes x vai ficar mais 4x, mantém 4x. 1 vezes 2 vezes y vai ficar mais 2y, continua mais 2y. E esse determinante deve ser igual a zero. Pronto, agora é só fazer as contas. Menos 7x mais 4x vai dar menos 3x. Mais y mais 2y vai ficar mais 3y. Menos 8, menos 7, menos 15, e isso aqui igual a zero. Bom, vamos isolar o y. Então 3y, vou pegar esse menos 3x, vou passar para lá, vai ficar mais 3x, e o menos 15 também passando para lá, vai ficar mais 15. Deu essa equação. Vamos dividir essa equação toda por 3. 3y por 3 vai ficar y. 3x por 3 fica x. 15 por 3, 5. Pronto. Então a minha função f de x vai ser x mais 5. Como eu quero é o f de 8, então agora é só substituir. No lugar do x eu escrevo 8 mais 5, que é igual a 13. Pronto, pessoal. Qualquer uma dessas 3 formas você consegue resolver aqui. Então aquela que você achar que é mais fácil para você, que você tem mais habilidade, então use para resolver para você montar a sua função e achar a imagem desejada, beleza? Então é isso aí, gente. Gostaram? Então fique ligado aí nos cursos de matemática do professor Joaquim, e se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve lá, porque tem muita questão resolvida, beleza? Valeu, gente, um abraço e até a próxima questão. Tchau, pessoal!